FM Network. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Gabriela e hoje eu estou aqui para mais uma edição do Caminho para a Easy, já que a gente fala sobre tudo o que acontece na PHF, que é a Premier Hockey Federation, a liga majoritariamente feminina da América do Norte. O Caminho para a Easy é um quadro aqui do Tic Tac Go, o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hockey no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Segue a gente no Twitter, Instagram e TikTok, só procurar por @TicTacGo e se inscreve no nosso canal do YouTube procurando por Tic Tac Go ou digitando na busca lá do seu Google, lá no navegador, youtube.com/@TicTacGo. Então agora, vem com a gente saber tudo o que aconteceu na última semana da PHF. Como vocês sabem, os jogos comumente acontecem no final de semana, mas dessa vez a gente teve uma série que aconteceu na terça e na quarta também, então por isso que o nosso quadro aqui tá saindo com um pouquinho de atraso, mas tudo bem, tudo certo. A gente vai começar falando dos jogos que aconteceram no sábado entre Montreal Force e Connecticut Whale, que foi aquele jogo que aconteceu lá em Pittsburgh, onde o Connecticut Whale foi o time anfitrião. E no primeiro período, a Katerina Mirazova e a Melissa Samoskevich marcaram, só que a Anne-Sophie BT e a Samantha Isbell do Force empataram, então 2-2. No segundo período, a Kennedy Marchment marcou para o Whale e retomou a liderança, mas a BT marcou seu segundo e empatou o jogo em 3-3. No terceiro período, a Marchment marcou seu segundo, mas a BT fez aí o seu hat-trick e a Brooke Stacy marcou o gol que foi o vencedor aí e elas derrotaram o Whale por 5-4. Ainda falando do Whale, elas jogaram na terça-feira, agora sim em Connecticut, foi na noite de terça-feira, elas receberam o Buffalo Bills e elas completaram aí aquela série de jogos que acabaram sendo adiados, né, por conta das condições climáticas, porque estava nevando muito, não estava dando para viajar, e aí não teve gol no primeiro período, mas a Justine Race deu o primeiro gol para o Connecticut Whale e no terceiro período a Kennedy Marchment e a Katerina Mirazova marcaram. Então o Whale conseguiu a vitória por 3-0 sobre as Bills. Abby Ives conseguiu um shutout. E na quarta-feira, dia 18, teve o segundo jogo da série. E no primeiro período, a Melissa Samoskevich, a Janka Hilinka, a Kennedy Marchment e a Justine Race deram aí pro Connecticut Whale a vantagem de 4-0, mas a Summer Rae Dobson conseguiu, né, fazer o golzinho ali para as Bills. No segundo período, a Claudia Kepler conseguiu marcar mais um para as Bills, e no terceiro período, a Kepler marcou o seu segundo no jogo, só que a Marchment fez aí um hat-trick, marcou mais 2 gols, e a Hannah Bates marcou mais um para o Whale, placar final de 7-3 para o Connecticut Whale. O Minnesota Whitecaps e Metropolitan Riveters também jogaram. As Riveters receberam as Whitecaps em casa e não teve gol no primeiro período. A Sarah Foster abriu o placar para as Reeves, mas os gols da Stephanie Anderson e a Britney Fleming deram para as Whitecaps a vantagem de 2-1. No terceiro período, a Kelly Babstock marcou para as Reeves, mas a Jonah Albers conseguiu marcar e trouxe a vitória para as Whitecaps por 3-2. No domingo, ainda em New Jersey, o Metropolitan Riveters tentou se recuperar contra o Minnesota Whitecaps. Novamente, primeiro período sem gols, mas a Sarah Bouillot abriu o placar para as Riveters no segundo, só que a Liz Shepard, a Sydney Morin e a Natalie Snodgrass conseguiram dar a vantagem para as Whitecaps por 3-1. No terceiro período, a Denisa Kirizova ainda marcou mais um e o placar final foi de 4-1 para o Minnesota Whitecaps.
Então acabaram varrendo as Reeves nessa série do fim de semana. Agora sim, muito gol pela frente no jogo entre Buffalo Bills e Boston Pride, que aconteceu no sábado em Boston. No primeiro período, a capitã Gillian Dempsey marcou o primeiro gol do Boston Pride, e no segundo período, a McKenna Brand marcou 2 gols, aumentou a vantagem do Pride para 3. No terceiro período, aí sim a porteira abriu, porque a Ellie Thamstrom marcou 2 gols, a Cristina Puccinia, a Lauren Gable e a Olivia Zafuto também marcaram, então o Boston Pride venceu por nada mais, nada menos que 8-0 e a Corinne Schroeder conseguiu aí garantir mais um shutout nessa temporada. Já no domingo, ainda em Boston, o jogo dessa vez foi um pouco mais calmo, mas o Boston Pride estava buscando continuar aí vencendo para recuperar o primeiro lugar lá na tabela de classificação. No primeiro período, a Ali Thamstrom marcou e o Boston Pride assumiu a liderança por 1-0. No segundo período, não teve gols. E no terceiro, a Courtney Maud marcou no power play para as Bills, empatou o jogo e forçou prorrogação. Na prorrogação, a Thamstrom marcou seu segundo no jogo e deu a vitória para o Boston Pride por 2-1 sobre as Bills. As Bills que estão, mais uma vez, mais uma temporada, em uma situação bem delicada. O Super Bowl está chegando e nós da FNN estamos em contagem regressiva para um dos maiores eventos esportivos do ano. Porém, esse ano essa contagem será em parceria com a Esporte América. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes internacionais no Brasil está junto com a maior loja de artigos para esportes americanos do Brasil. A Esporte América é a única loja reconhecida do Brasil pela NFL e tem produtos dos 32 times e também conta com produtos da NBA, MLB e NHL. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo é que cabe no seu bolso. Lá você encontra desde camisas de R$ 59,90, flâmulas por R$ 69,90 até réplicas de capacetes incríveis. E tem opção para todos os gostos. E aí, gostou? Que tal chegar no Super Bowl com aquela camiseta maneira? Para deixar ainda mais empolgado, a Esporte América está oferecendo exclusivamente para você, ouvinte do nosso programa, um cupom de desconto de 10%. Todos os produtos da loja estão com 10% de desconto usando o cupom FNN10. E não é promoção, é parceria com a Esporte América, a loja licenciada pela NFL no Brasil. Lembrando que você também encontra artigos da NHL e a gente vai junto nessa parceria. FNN e Esporte América, a loja que vai conquistar você e o seu novo guarda-roupa. Na descrição do episódio tem o link da loja, então bora mostrar nossa paixão da cabeça aos pés. Antes da gente entrar nos destaques e na tabela de classificação, a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo ao redor da liga, e a gente vai começar com algumas notícias que envolvem suspensões. Então a PHF anunciou que suspendeu o técnico do Buffalo Bills, o Rhea Code, por 2 jogos. Isso porque foi considerado que ele teve uma má conduta no jogo contra o Boston Pride no dia 14 de janeiro, por abuso verbal contra uma das árbitras. A zagueira das Bills, a Samantha Fisler, também suspensa por um jogo, por resultado de má conduta, porque ela acabou dando um hit por trás, né, e teve uma penalidade que foi considerada major, no mesmo jogo que o técnico foi suspenso. E mais uma no mesmo jogo, só que dessa vez a atacante das Bills, que é a Dominique Kramer, também suspensa por um jogo, porque ela também, né, foi tida aí como uma atitude de má conduta, porque ela também fez um major por interferência. Ou seja, Boston Bills, que já não tá numa posição legal, né, também agora com algumas suspensões. Então, vamos ver como é que elas vão
se sair. Também saiu as escalações do All-Star Game da PHF, que acontecem no dia 29 de janeiro. Vai ser 3 times, então a PHF dos Estados Unidos, o PHF do Canadá e PHF World. Então as jogadoras vão ser divididas por essas categorias, um time só com as jogadoras americanas, outro só com as canadenses e o outro time com as estrelas internacionais da liga. E para você conferir as jogadoras, só você olhar lá no nosso Twitter ou nas redes sociais da PHF. Sobre as Buffalo Bills ainda, elas anunciaram que chegaram a um acordo com a Alton McDougall e então o contrato dela foi rescindido a pedido da própria jogadora. As Bills também anunciaram que contrataram a atacante Iveta Klimazova para o restante dessa temporada. Ela já estava, num professional tryout, então fazendo aquele teste, e ela já jogou nos últimos 2 jogos contra o Boston Pride. Agora a gente vai falar das 3 estrelas da semana. Em terceiro lugar temos a Jonah Albers do Minnesota Whitecaps com 1 gol e 2 assistências. Em segundo lugar, a capitã do Montreal Force, Anne-Sophie Bettez, com 3 gols e 1 assistência. E em primeiro lugar, a Ellie Thunstrom do Boston Pride, com 4 gols e 2 assistências. Agora, vamos falar da classificação geral. Em sétimo lugar, Buffalo Bills, com 5 pontos. Sexto, as Metropolitan Riveters, com 11. Em quinto, Montreal Force com 14 pontos. Em quarto lugar, Connecticut Whale com 19 pontos. Em terceiro lugar, Minnesota Whitecaps com 26 pontos. Segundo lugar, Toronto Six com 27. E em primeiro, Boston Pride com 30 pontos. Ou seja, Toronto Six e Boston Pride brigando ferozmente pela primeira colocação. Mas o Minnesota Whitecaps também tá ali bem pertinho. E então não vai ser surpresa caso elas peguem esse primeiro lugar aí e fique essa baguncinha interessante na disputa das primeiras colocações. E assim a gente encerra a edição de hoje do Caminho para Easy. Não esquece de nos seguir lá nas nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do episódio. E toda semana a gente sempre traz todas as atualizações e informações tanto sobre a PHF quanto a NHL. Você também pode ficar por dentro das notícias da NHL no Passando a Limpo, que também é outro quadro curtinho aqui do nosso podcast. E a gente volta na próxima semana. Beijão pra vocês. Tchau, tchau!